lição de número 12. Nós já estamos finalizando o nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, nós já estaremos encerrando, será o nosso encerramento. E hoje, a penúltima lição de número 12, tem por título O Filho e o Espírito. O Filho e o Espírito. A introdução diz assim: o plano da salvação é uma ação ordenada pela Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, nós aprendemos aqui durante todo esse trimestre, um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, o plano da salvação é uma ação ordenada pela Santíssima Trindade, Foi algo coordenado, algo organizado, Cada um teve o seu papel importantíssimo, crucial nesse plano da salvação. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Nós aprendemos sobre a Santíssima Trindade aqui, três pessoas distintas, mas uma só essência, Três pessoas distintas em uma só essência. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Olha que interessante, essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Qual seria essa resposta? Os irmãos têm alguma ideia? Essa resposta esperada do crente à obra da redenção? Alguém tem uma ideia? Qual seria essa resposta? Resposta da promessa de salvação? Olha que interessante. Na leitura bíblica em classe, nós lemos, eu tenho que preparar alguns slides ali, para nos auxiliar aí na lição. O versículo de número 37, está aí na leitura bíblica em classe, no finalzinho aí, está escrito assim, 37, porque para Deus nada é impossível. Aí no versículo 38 diz assim: disse então Maria, olha que resposta: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua Palavra. Vamos ver todo mundo junto nessa manhã? Disse, está melhor. 1, 2, 3. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha que lindo isso, Que profundidade que tem essa resposta de Maria. É por isso que aqui o comentarista diz aqui, e mostra a resposta esperada do crente à obra da salvação.
da redenção. Aquilo ali, aquela é a resposta esperada de Deus para cada um de nós em relação à obra da redenção, em relação ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ela deve ser a nossa resposta. Quando aquela não for a nossa resposta, nós ainda não entendemos o valor do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é muito profundo, muito profundo. Nós estamos anos na igreja, mas não entendemos aquilo ali ainda. Não entendemos o valor daquilo ali. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quantos de nós hoje aqui podemos afirmar aquilo ali categoricamente, né? Não só da boca para fora, mas nos colocando verdadeiramente à disposição de Cristo, né? Isso é muito profundo. Primeiro ponto aí, o Espírito e a concepção do Filho. O anúncio do nascimento de Jesus. Lembra nós aí, Janaína, primeiro Paulo? Do nascimento de Jesus. Lucas faz esse registro. O anjo Gabriel, ele sendo enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia, né? Na leitura bíblica em classe, está no versículo de número 27, né? O mensageiro visita uma jovem chamada Maria, todos conhecem, né? Ele faz uma revelação surpreendente. Interessante que alguém que estava desposada, né? Maria, ela estava comprometida com José, né? Mas ainda não haviam consumado esse matrimônio, né? Não tinha sido feita a cerimônia ainda de casamento, ela estava prometida a José. Tanto que nós vemos isso no desenrolar do texto. E ele lhe faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e ainda lhe diz o nome da criança, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo, né? Falando de que forma ou quem seria essa criança, né? Não seria um ser humano qualquer, um ser humano normal, né? Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? 100% homem, mas também 100% Deus. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem, né? Humanamente falando, isso seria impossível, né? Para nós hoje é claro, e ela, olhando
olhando de forma natural, ela fica perplexa. Olha como isso pode acontecer. Eu ainda não tenho marido, não consumei meu casamento. Como isso poderá acontecer? Mas a esse respeito o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Que lindo, né? Para Deus nada é impossível. Ou seja, diante da impossibilidade humana, né, olhando de forma natural, ela está coberta de razão. Era impossível humanamente falando, né? Como que alguém pode gerar um filho sem ter coabitado com alguém, né? Então, humanamente falando, é impossível. Mas o anjo diz para ela: para Deus nada é impossível. Ainda que para os homens seja impossível, né? Para Deus nada é impossível. E aí, o que nos chama a atenção e nos marca é justamente essa resposta dela diante dessa situação que alguns minutos atrás parecia impossível, mas quando o anjo diz para ela: para Deus nada é impossível, ela vai e diz assim, na sequência o texto afirma que ela creu e na mais completa confiança e submissão declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos nessa situação, não é verdade? Humanamente falando, é impossível. Aquela situação que você está enfrentando, aquele problema, né? Quantas vezes a gente está em uma situação dessa? Impossível humanamente falando. Olha para um lado, olha para o outro, como Israel ali na frente, diante do Mar Vermelho, né? Impossível. Mas aí o Espírito Santo de Deus vem e brada no nosso coração: para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E aí cabe a nós agir como Maria ou não, né? Ela creu no mesmo instante e se colocou à disposição daquilo, do projeto divino na vida dela. Só ia falar?
Maria para ela, né, como mulher naquele momento, alguém que está comprometida com alguém, né, e do nada vai aparecer grávida, como nós vemos no desenrolar do texto, o próprio José tenta deixar ela secretamente, né, diante daquela situação, e o anjo posteriormente aparece para ele e diz para ele não fazer isso, porque o que era gerado nela era fruto, obra do Espírito Santo de Deus, né? Então ela não olhou nem para isso, que precisa acontecer com a gente, né? A gente está falando, faz tantos planos, tantos projetos, depois que eu formar, né? Eu vou fazer a obra de Deus, depois que eu casar, eu vou fazer a obra de Deus, depois que eu tiver maior, eu vou fazer a obra de Deus, depois que meu filho estiver maior, a gente coloca tantos impedimentos, né, para fazer a obra de Deus. Infelizmente é uma realidade nossa, mas Maria é um exemplo para nós nesse sentido, né? Desprendimento, deixar Deus trabalhar da forma que Ele quer, que Ele precisa. E aí Deus mostra para nós que, principalmente na situação dela com José, em relação ao seu casamento, a resposta do anjo para José diante da situação, Deus está mostrando para nós que não importa, vai passar luta, vai ter dificuldade, vai sim. É o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele fala assim, digo-vos isto para que tenhais paz, né, em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Eu já venci com vocês. E é isso que ele está dizendo com essa resposta do anjo para José. É uma resposta para Maria e para todos nós, né? Se vocês se dispuserem a fazer a minha obra, a minha vontade, o meu querer, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, eu vou estar lá cuidando de vocês, né? Direcionando os passos de vocês, né? Entrando com providência nas suas causas, né? Quem já faz a obra de Deus aqui há muito tempo, né? Nós temos aqui a irmã Netinha, deixou tudo, né? A vida dela, eu estive ali na cidade dela, tive o prazer de estar lá pouco tempo atrás, né? Pastor Olívio está aqui também, já pastoreou várias cidades. Pastor Antônio Ferreira iniciou essa obra aqui, né? Para quem não sabe, começou isso aqui, Pastor Antônio Franco, juntos, né? Começaram essa obra aqui. E várias outras pessoas sabem muito bem disso, do cuidado de Deus, né? Em vários momentos, ou em todos os momentos da nossa vida. Quando você pensa que não tem jeito às vezes, né? Você olha para um lado, para o outro, e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? É nessa hora que o Espírito Santo de Deus chega e diz assim, pode deixar que o direcionamento eu vou dar para você. Pode deixar que eu estou cuidando. Pode deixar que eu vou entrar com providência nesta causa. Louvado seja o nome de Jesus. Né? Que maravilha.
passasse, o verdadeiro profeta, quando ele passava desse lado da rua, a maioria das pessoas desviavam para passar por outra rua, não queria nem passar próximo do profeta, né? Tamanho era a responsabilidade sobre os ombros deles, né? E muita gente não gostava disso, tá? E os perseguiam, né? É o tempo todo, como a gente vê. Não é como a gente vê hoje. O segundo ponto aí, o Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Reporta-se à nuvem da presença divina na transfiguração e sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo e por isso será chamado Filho de Deus. A grandiosidade do que acontece aqui, né? Quando ele fala para ela, e a sombra descerá sobre ti o Espírito Santo, né? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Como já estudado, essa sombra, ela se refere à presença de Deus. Vários momentos no Antigo Testamento a gente vê fatos, acontecimentos em relação a essa sombra, né? Ela reporta-se à nuvem da presença divina na transfiguração, lá em Lucas 9,4. Quem achar aí, lê para nós em voz alta, fazendo favor. Lucas 9,4 faz menção a essa sombra do Altíssimo e sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito ela é protetiva e criadora. Protetiva e criadora. Quem achou em Lucas 9, versículo de número 34? E em qualquer casa em que há, Lucas 9, 34. 34, né? Só para a gente observar, essa sombra ela é. Isso é quando da transfiguração de Jesus ali no Monte das Oliveiras, né? Veio essa nuvem, essa sombra do Altíssimo e os cobriu. Você está com o texto aberto aí? Lê a sequência, só o próximo, fazendo favor. A resposta de Deus nesse versículo aí. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu amado filho, a ele ouve. Olha só, essa sombra, ela cobre eles ali, né? E olha a resposta de Deus para aqueles que estavam ali naquele momento. Este é, lê de novo, por favor. Este é meu amado filho. Este é o meu amado filho, a ele ouve. Então essa sombra, ela é protetiva e criadora, né? Por isso nós vemos esse mesmo acontecimento com Maria, né? Protetiva e criadora, gerando vida. Desse modo elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo, por isso será chamado Filho de Deus, né? Maravilhoso, conselheiro, Isaías já tinha falado, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse é o Emanuel.
aguardado pela igreja, né? Glorificado é o nome de Jesus. Terceiro ponto aí, a pureza e a santidade do filho. Lembra nós aí, Caio? O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. A palavra santo do grego hagios indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Somente Ele foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito, que nos santifica a imagem do Filho. Glória a Deus. A pureza e a santidade do filho, né? Aqui o comentarista ele dizia falando, o anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. Não é que ele passa a ser santo naquele momento da concepção, do nascimento, tá? Jesus, como 100% Deus, ele é santo, né? É um atributo, nós chamamos nesse caso, de atributo comunicável, né? Na teologia, nós já falamos isso aqui, os atributos incomunicáveis. Alguém lembra de alguns aí? Quem lembra dos atributos incomunicáveis? São aqueles que Deus, que é intrínseco dele, Onipresente, onisciente, onipresença, onisciência, onipotente, né? Mas existem também os atributos comunicáveis, que é aqueles que ele comunica, que a divindade comunica com o ser humano, né? Um deles é, nós estamos falando aqui, a santidade, né? Então, nós somos chamados de santos, não por causa de nós, porque nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, né? A Bíblia diz que todos os dias nós pecamos em atos, em palavras, em omissões, mas por causa de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é isso que nós estamos vendo aqui. A palavra santo, no grego hagios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso, Jesus designa um atributo divino, como nós falamos, né? Que é inerente da divindade. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Por isso, só ele pôde realizar esse sacrifício na cruz do Calvário, né? Lembra do Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, ela pegava o seu animalzinho, levava atravessava a cidade, levava até o sacerdote, né? Confessava o seu pecado, o sacerdote colocava a mão sobre aquele animal, degolava o animal, né? E aquilo trazia uma consciência para aquela pessoa de que eu pequei, né? E eu preciso parar de pecar, né? Aquela pessoa, imagina, aquela família criou aquele animalzinho ali desde pequeno. Quem tem um animalzinho em casa aí sabe, né? Principalmente mulheres, crianças são mais sentimentais, o valor que se cria com aquele animal. Depois você tem que levar aquele animal para ser degolado na sua frente, né? Mas isso era um simbolismo para a pessoa entender o valor sentimental daquilo. Por isso que mais à frente, Jesus, ele derruba aquelas mesas dos cambistas ali, porque eles começaram a ver uma forma de ganhar dinheiro com isso. Então eles começaram a vender os animais na porta do templo. Então, alguém pecou, ele não precisava levar o seu animalzinho de casa, né? A ovelha, né? A pomba,
levar esse sacrifício de casa, porque ele chegava na porta do templo, ele comprava ali. Só que aqui não tinha nenhum significado de sentimento, sentimental para aquela pessoa. Não ia fazer diferença, né? Não foi eu que criei, eu não cuidei, não me deu trabalho nenhum, não tem sentimento nenhum. Então não valia. Davi, quando ele peca, Deus manda ele escolher, né? Ele escolher o castigo, e ele escolhe, ele diz assim: eu prefiro cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Então ele sai de onde ele está e vai até Araúna para comprar aquela eira, para ofertar um sacrifício. Quando ele chega ali, Araúna fala assim: não, você pode pegar o que você precisar, pode pegar os bois, pode pegar tudo, afinal você é o rei, o Senhor é o rei, né? Pode fazer o sacrifício que você precisar. Ele fala assim: eu não vou oferecer um sacrifício que não me custe nada. Davi, ele tinha entendido isso aí, né? É como nós hoje, às vezes nós queremos ofertar a Deus um sacrifício que não nos custa nada, um sacrifício defeituoso, né? Manco, cheio de virgens, né? Com o olho furado, que não agrada a Deus. Um sacrifício defeituoso. Muitas vezes nós estamos fazendo isso. A forma que nós estamos servindo a Deus é um sacrifício. Deus recebe a nossa adoração, a nossa servidão, a nossa caminhada como aroma suave às suas narinas. Ele recebe o nosso sacrifício diariamente. E como nós estamos ofertando esse sacrifício a Deus? Na nossa caminhada diária, né? Nós precisamos atentar para isso. Será que nós estamos ofertando um sacrifício perfeito a Deus? Ou nós estamos ofertando um sacrifício defeituoso? Quando nós não estamos congregando, quando nós não estamos falando de Jesus para aquelas pessoas que chegam diante de nós, quando nós não estamos orando, quando nós não estamos meditando na palavra de Deus, quando nós não estamos jejuando, tudo isso nós estamos deixando de oferecer um sacrifício santo e agradável ao nosso Deus, né? E Deus, mesmo olhando para tudo isso, Ele envia Jesus para morrer por nós naquela cruz do Calvário, mesmo vendo a nossa condição, mesmo vendo a nossa situação, como nós estamos olhando aqui para o texto que nós estamos lendo. Então ele já nasceu santo, né? Diferente de nós. Aí ele diz assim: é o segundo Adão, obediente e justo. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Redenção. Olha, o sacrifício de Jesus é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Guarda essas três palavras: redenção, vamos repetir juntos: redenção, justificação e santificação. Primeiro, a redenção, né? Que é o ato de remir ou de redimir, resgatar, né? Jesus, ele nos resgatou, ele pagou esse preço. O segundo é a justificação, que é o ato ou efeito de justificar. No momento que nós temos esse encontro com Jesus, nós nos tornamos justos diante de Deus. Deus pode olhar para nós sem ver o pecado em nós, porque o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos justificou.
nós somos justos, né? Mas por causa do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos justos. Por isso que a Bíblia fala que nós fala em relação a nós como santos, né? Nós somos justificados por Cristo na cruz do Calvário. E por último, a santificação, que diferente da justificação, que ela é imediata, a santificação ela é imediata, mas ela também é progressiva, né? Nós fomos santificados, né, por Cristo, mas também estamos em processo de santificação todos os dias. É isso, todos os dias nós precisamos nos achegar a Cristo o tempo todo, né? Fugindo daquilo que não glorifica a Deus. Estamos nos santificando a cada instante da nossa vida, né? Para podermos apresentar a Deus diariamente. Então a santificação ela é imediata, mas ela também é progressiva. A justificação é imediata, pronto. Tivemos um encontro com Jesus, aceitamos Jesus, nós fomos justificados. Agora a santificação ela é imediata, mas também é progressiva. Por isso que muitas pessoas às vezes estão na igreja, mas fala assim, fulano está na igreja, mas às vezes ainda faz algo que não glorifica a Deus, né? Porque o Espírito Santo de Deus ainda, essa pessoa não deu a oportunidade para que o Espírito Santo de Deus ele pudesse entrar e transformar aquela área específica ali, né? Muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em várias áreas da nossa vida, mas tem ali uma área que a gente fica segurando ali, e debatendo e relutando, e não deixa. O Espírito Santo de Deus está querendo entrar, transformar, mas a gente está segurando ali, está fechando aquela porta. Porque ele bate na porta, né? A Bíblia diz que ele bate na porta. Se você abrir e deixar ele entrar, ele vai fazer morada, né? E vai santificar tudo ali. Mas se a gente ficar insistindo, não vai ter como. Satanás não, ele vem e arromba tudo, né? Mas o Espírito Santo de Deus não. Ele vem, bate na porta. Então cabe a nós abrir a porta, deixar ele entrar e fazer morada. E remida no sangue do Cordeiro, né? O segundo ponto aí, o Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno. Anterior à criação, foi igual com o Pai e o Espírito. Isso indica que na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus.
ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Aqui nós já pincelamos aí, já falamos, o Filho é o Verbo feito carne, não diferente, até combatendo algumas heresias, e fala que quem morreu faz uma salada de frutas com isso aí, e quem morreu na cruz ele faz uma mistura muito grande para tentar tirar o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para dizer que não foi válido, e Jesus ali, só o homem de Nazaré que morreu ali na cruz, e Deus não estava presente naquele momento, tentando desconfigurar, tirar o valor do sacrifício real na cruz do Calvário. Mas nós, igreja do Senhor, sabemos que Cristo ele era 100% homem, 100% Deus. E até nesse sentido, nós sabemos que somente Ele, por ser perfeito, ter assumido a natureza humana, mas não pecar, não o pecado, Ele é o único que era capaz de cumprir os requisitos de Deus para morrer naquela cruz do Calvário. Nenhum ser humano na face da terra seria capaz de preencher aqueles atributos, para morrer ali. Tinha que ser algo perfeito. E só Jesus Cristo. É interessante que aqui nós estamos lendo sobre isso, ele falando que enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Muita gente fala que tem até uma pregação nas redes sociais, os irmãos aqui já ouviram falar disso, falando que Jesus, quando ele assumiu a carpintaria, é um pregador famoso, quando Jesus assumiu a carpintaria do Pai, se Calheta está sorrindo ali, se eles conseguiam fazer, por exemplo, 2 mesas em um mês, depois que Jesus assumiu a carpintaria, como ele era Deus, ficou muito fácil. Era só ele fazer assim, Você poder criador, Se você fazia 2 mesas no mês, agora que Jesus assumiu a carpintaria, você podia fazer 1000, Então, ou seja, iria ganhar muito mais dinheiro, mais rápido e mais fácil, E nós vemos biblicamente, combatemos isso biblicamente. Nunca foi a intenção de Jesus, apesar de ser 100% Deus, 100% homem, ele não usou os seus atributos divinos, a não ser, como nós lemos aqui, quando o Pai o permitia pelo Espírito para fins específicos, Tanto que quando ele está ali na cruz do Calvário entre aqueles 2 ladrões, um olha para ele, se arrepende e diz: Senhor, lembra-te de mim quando eu estiver no teu reino, E ele diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas tem outro que olha para ele e fala assim: tu não é Deus? O Senhor não é Deus? Então desce daí, salva-te a ti e a nós também. Imagina nós, hoje, numa cruz, sofrendo, pregado ali, com o poder de sair dali, se livrar daquela agonia, com a coroa de espinhos na cabeça, furado do lado, água descendo, a cabeça toda furada com aqueles espinhos grandes, as costas todas rasgadas, sangrando, com aquelas chibatadas, naquela cruz ali agonizando. E alguém chega e diz para a gente: você não é Deus, Você não tem o poder de sair daí? Sai, livra-te a ti mesmo e a nós também. E nós muitas vezes hoje, qualquer situaçãozinha a gente sairia. Nós vemos nas nossas atitudes hoje. Qualquer coisa que a pessoa vem conversar com a gente já quer provar para ele que a gente é
pode fazer mesmo, não é verdade? Quando alguém desafia a gente, a primeira atitude nossa é querer provar que a gente, não, você vai ver se eu não consigo fazer. Vou te mostrar agora se eu não consigo. A primeira atitude nossa como ser humano é essa, não é verdade? E Jesus, ele poderia sair dali, mas ele sabia que se ele saísse, se ele descesse, mesmo podendo, porque ele era 100% Deus, ele se submete, passa por tudo aquilo, enfrenta tudo aquilo, porque ele olha lá na frente e vê a igreja reunida nesse momento aqui hoje que nós estamos aqui. Se ele descesse dali, nós não estaríamos aqui hoje. Por isso nós podemos glorificar a Jesus por tudo que ele passou, por tudo que ele foi naquela cruz do Calvário, por nós, pela humanidade. Sempre assim. Tinha que sair para beber, todos os dias. E na madrugada que eu tive um encontro com Deus, no outro dia Deus tirou tudo, todos aqueles desejos que não glorificavam a Deus. Isso já são praticamente 15 anos e nunca mais para a honra e glória do nome do Senhor, né? Todos aqui, eu creio que tem aqueles que não nasceram no berço cristão, tem uma história na presença de Deus. Isso é muito lindo, né? É o trabalhar de Deus na nossa vida. Vamos lá que o nosso horário está bem adiantado. Segundo aí, o Espírito capacita o Filho. Lembra nós de direito que falou? Embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado era o resultado da sua vida conduzida pelo Espírito Santo. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito. Ele não veio com as tentações, mas em humildade, movida por compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria e inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito Santo, e também um modelo para que todo o verdadeiro cristão, toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. Oh, glória a Deus! Embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso, cada perdão ministrado era o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Aí o comentarista diz assim: o Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado, que é Jesus, escolheu depender do Espírito de Deus. Isso é um tapa na nossa cara, né? Isso aqui é para nos ensinar muito, muito mesmo. O Espírito, esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado, que é Jesus, que era 100% Deus, escolheu depender de Deus. E muitas vezes
nós achamos que nós podemos fazer as coisas sozinhos, né? Com a nossa própria força, com a nossa inteligência. Não, eu estudei para isso, eu sei o que estou fazendo. Isso aqui não precisa de ninguém me ensinar, não. Lembra do filho pródigo? Quando ele pede o pai parte da sua herança, ele está dizendo isso aqui, não, eu não preciso de ninguém controlando a minha herança, não. Eu sei controlar sozinho, eu sei viver sozinho. Eu não preciso da direção do Senhor, não. E o que acontece com ele? Assim que o pai libera a herança para ele, ele vai e quebra a cara lá fora. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente deixa de congregar, quando a gente deixa de buscar Deus, quando a gente deixa de buscar essa direção do Espírito Santo, nós estamos dizendo: eu não preciso, eu sei viver sozinho sem o seu direcionamento, eu sei caminhar sozinho, eu sou convicto daquilo que eu estou fazendo. E o que acontece conosco, sempre que nós tomamos essa decisão, é quebrar a cara, tomar decisões erradas, caminhar cada vez mais para distante do Senhor, dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Mas pelo contrário, Ele diz aqui, é também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. De forma contrária, quando nós nos submetemos a essa direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, nós teremos uma vida abençoada. Passaremos por problemas? Com certeza, Jesus já falou isso, nós falamos aqui nessa manhã, mas nós teremos o direcionamento do Espírito Santo. Nós teremos essa paz, essa alegria, esse gozo, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós estamos felizes. É como o pastor Franco sempre fala aqui. Às vezes alguém não entende, ele fala assim: crente só anda feliz. E alguém fala assim: não, eu estou triste hoje. Como é que ele fala isso? Mas é porque quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem esse direcionamento, mesmo triste por causa dos problemas aqui, está com gozo na sua alma, porque o Espírito Santo de Deus está com a sua mão lá, nos acalmando, nos direcionando, trazendo essa paz, mesmo em meio à guerra, né? E justamente isso, esse direcionamento do Espírito Santo, essa alegria, essa paz que só Ele pode nos proporcionar. Louvado seja o nome de Jesus, né? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, que nós possamos ser direcionados em tudo. Quando nós acordarmos de manhã, fazemos como Moisés falou lá no deserto: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, né? A gente acordar de manhã, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dobrar o nosso joelho. Se o Senhor não for conosco nesse dia, não nos faça, não nos deixe sair daqui. Ou seja, que o Senhor direcione toda a nossa vida, todo o nosso dia, todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos atos, tudo aquilo que nós vamos fazer, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. O terceiro aí, o Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação como o novo Adão. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelaram o reino de Deus. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Já falamos sobre esse ponto aí. Então vamos passar para o último ponto aqui, caminhando para o nosso encerramento. A Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. Lembra nós, Léo, quando ele fala
favor? A salvação é iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, acompanha-o em cada passo de seu ministério e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. A redenção é, portanto, uma expressão de amor trinitário em missão. Pode continuar. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito Santo, do Espírito, não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Esclarece que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do ministério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. Lê o último aí, por favor. A fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que Ele espera de nós é fé, arrependimento e obediência. Glória a Deus. A Trindade é a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é iniciativa de quem? Do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. Então, vamos gravar isso aí. O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como mensageiro, mas como oferta viva, né? Aquele que se entregou na cruz do Calvário por nós. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. Agora, o Espírito
por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, acompanha-o em cada passo do seu ministério e aplica os mistérios da redenção nos corações dos crentes. Essa cooperação trinitária que nós chamamos, né? Lembra que nós falamos lá no início? Essa cooperação trinitária, essa cooperação trinitária revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. Isso aqui é lindo demais. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão, né? Cada um agindo, o Pai enviando, o Filho executando, né? Se entregando na cruz do Calvário ali, e o Espírito Santo vindo fazer morada em nós, aplicando diariamente, né? A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Que lindo isso! Mesmo às vezes quando nós estamos com dificuldade de orar, o problema está tão grande, tão difícil, mas Ele entende o nosso gemido, Ele nos entende perfeitamente e Ele leva diante de Deus, né, tudo aquilo que nós estamos passando, enfrentando. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome de Jesus, né? Que obra maravilhosa, né, que Deus tem feito no nosso meio e nas nossas vidas e através de nós. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, olha que forte isso aqui, mas revelar e exaltar o Filho. O próprio Jesus afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha que interessante, o próprio Espírito, sendo Deus, Ele não tem a intenção de atrair exaltação para si. O comentarista diz aqui, João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. E nós precisamos aprender muito com isso. Nós precisamos aprender muito com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Porque o que a gente vê hoje não, sempre desde a história da igreja, mas muito mais hoje, com o advento das redes sociais, quantos que você vê só em busca de glória para si mesmos, né? São pregações, louvores, revelações para ganhar like, para ganhar seguidores, para se aparecer, né? Deixando de apresentar Cristo, deixando de glorificar Cristo, deixando de revelar Cristo, mas tomando para si uma glória que nunca devia ser tomada. E nós precisamos ser cristocêntricos, né? E cada vez mais nós estamos vendo uma humanidade antropocêntrica, que é colocando o homem no centro e tirando Jesus do centro. Nós precisamos voltar para a palavra, ser cristocêntricos, apresentar Cristo em primeiro lugar. Nós estávamos, quem está participando do curso de obreiros aí, ouviu isso recentemente, nós estamos sendo falando ali. Até a nossa maneira de vestir, ela não pode chamar a atenção quando nós chegamos aqui à frente, em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Cristo, é a palavra de Deus. Tem gente que às vezes coloca um sapato tão chamativo, ou um terno tão brilhoso, tão chamativo, que as pessoas, quando ele chega aqui na frente, as pessoas vão olhar para ele, não é porque ele vai apresentar, não é para a palavra, o louvor que ele vai cantar, mas olha, ele está chamando a atenção, algo dele está chamando a atenção
Cristo em primeiro lugar. Nós precisamos ser cristocêntricos em tudo o que nós vamos fazer. O comentário diz aqui: tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Olha que forte isso aqui. Tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Então, se alguém está olhando para você e não para Cristo através de você, não procede do Espírito, tá? Se você está chamando a atenção mais do que a palavra de Deus, do que Cristo em você, algo está errado. Precisamos fazer essa leitura, tomar muito cuidado. Nós não fomos chamados para aparecer, não. A estrela é Jesus, né? A estrela da manhã é Cristo. Nós somos chamados para anunciar o reino de Deus. Quem brilha é Ele. Quem morreu na cruz por nós foi Ele. Cuidado com isso. Nós queremos tomar para nós uma glória que não é nossa, que nós não conquistamos, que nós não conseguimos carregar, né? Só Ele, só Jesus, né? Somente Cristo. E por último aí a fé e a submissão do crente. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária. Isto é, confiar com humildade e entrega total. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que Ele espera de nós é fé, arrependimento e obediência. Então, voltemos lá no início, quando nós começamos lá, no versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. E nos atentemos, como seres humanos, à resposta de Maria para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Vou lançar um desafio aqui nessa manhã. Nós temos coragem, vamos repetir juntos aqui nesta manhã essa resposta de Maria. Não vamos responder mas no lugar dela aqui, nós vamos nos colocar nesse lugar. Vamos responder todos juntos, em nome de Jesus, amém? Amém? Amém. 1, 2, 3. Eis aqui os servos do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus conhece o coração de cada um aqui. Eu tenho certeza absoluta que aqui tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que são direcionados por Deus, estão vivenciando o sobrenatural de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais do que Ele tem feito na vida de vocês e através da vida de vocês, em nome de Jesus. Deus continue abençoando a cada um, em nome